Oi, eu sou o Tibraz e esse é o Não Acadêmico, e é claro que começou a passar um avião agora que eu começo a gravar. Esse é o seu canal, o meu canal, o nosso canal, para a gente conversar sobre contação de histórias, narratologia e análise de discurso sem academicismos, e vamos passar direto pro vídeo de hoje, que é um assunto muito grande, e eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque senão vai ficar um vídeo de um pirula de duração, e aí ninguém merece. Puta merda, né? Hoje o vídeo é sobre personagens. A gente começa a contar uma história com personagens, né? Vamos lembrar das histórias infantis, que começa com Era uma vez uma princesa num reino distante. Uma princesa num reino distante é um personagem. Mas o Era uma vez é que geralmente a gente esquece que tem que existir antes de contar uma história. E o Era uma vez é o que eu já falei aqui para trás, de tempo, espaço, repertório, com aquelas dicas de como fazer, de como lidar com essas coisas de um jeito criativo. Talvez não é o melhor jeito, talvez eu não tenha dado os melhores exemplos ou as melhores explicações, mas eu expliquei e eu espero que você tenha entendido. Lembra de novo, né, que eu falei que quando dos pilares narrativos, que são elas, tempo, espaço, personagens, voz narrativa e enredo, quando não tem um dos cinco, a mente nossa fica procurando esses elementos no texto, porque isso chama inconsciente coletivo. E aí eu volto mais uma vez num vídeo de repertório, eu acho, num vídeo anterior que eu fiz aqui, falando sobre a nossa sociedade foi construída a partir de histórias contadas desde as pinturas rupestres. Então, existe um jeito X da nossa mente entender uma história sendo contada, porque isso foi sendo construído e esse conceito foi evoluindo ao longo de 200 mil anos, que é o Homo sapiens, né, que é nós, o Homo sapiens, estamos aqui e desenvolvendo sociedade, agricultura, tecnologia, os caralho. E aí, os estudos de narratologia e contação de história definiram esses cinco pilares que eu falei para vocês. E quando não tem um desses cinco pilares, a mente lida aquilo como um algo estranho, como uma zona de estranheza, sabe? E ele fica buscando, o cérebro da gente fica buscando esses cinco elementos inconscientemente. É por isso que chama inconsciente coletivo. Só que falar isso sobre personagens é meio óbvio, porque se você está contando a história de um lugar, o personagem vai ter alguém ali. Ai, tio, mas eu sou disruptiva e eu quero contar uma história que não tenha personagens nenhum. É a história sobre uma pedra. Essa pedra é o seu personagem. Se eu te perguntar, no livro O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, escritor naturalista, lá de 1800 e lá vai, 1890 especificamente, que saiu o Curtiço, mas é mais engraçado falar 1900 e lá vai. 1800 e lá vai. Se eu te perguntar quem é o protagonista do Curtiço, o que você me responde? Se bem que talvez eu já esteja dando uns passos mais para frente aí, mas enfim. Vou já jogar o spoiler. O protagonista do Curtiço é o próprio Curtiço. E aí, ao longo desse vídeo, eu espero conseguir te explicar o porquê que o Curtiço é um personagem, é o personagem principal, é o que a gente chama de protagonista. Personagens não humanos é bem comum. Em Star Trek, as naves são tão personagens quanto os personagens humanos. A nave tem nome, ela tem número de série, ela conta uma história. Quando a gente fala, porque a USS Enterprise e já tem um rolê, né, de a gente saber do que se trata, reconhecendo a nave como personagem mesmo. A Millennium Falcon do Star Wars, que é a nave do Han Solo, tem uma. É como se ela tivesse uma personalidade, porque principalmente a Millennium Falcon, porque o Han Solo conversa com ela. E espera-se que você converse só com pessoas vivas, com entidades vivas. Então, se você conversa com uma nave, o cérebro atribui vida àquela nave.
Isso transforma um objeto, até então uma nave, num personagem. A animação lida muito bem com personagens não humanos, como animais, objetos mesmo. Não tem a Bela e a Fera, que tenha o jogo de chá, o bully. Na história da Branca de Neve, a bruxa má, a rainha má, como é que é? A madrasta, não tem um espelho que fala com ela? Então, não é sempre que um personagem precisa ser humano. Em Wall-E, a gente tem os robôs que não tem humanos em um Wall-E, né? Stray, que não tem humano de jeito nenhum. O jogo é composto por gatos e robôs. E você joga com um gato. E o gato tem personalidade. Ele evolui ao longo do jogo. Então esse estudo de personagem é muito complexo, é muito grande, mas é só nós fazer aquele exercício que eu falei de abstrair coisas. A gente abstrai os conceitos do personagem, do que é ser um personagem, e com isso nós temos um jeito de encaixar um personagem em um lugar que não deveria ter, mas que quando tem, nós olha e fala, puta, isso aqui é da hora, isso aqui é legal, vou ler isso aqui, ou eu vou assistir isso aqui. Mas qual é a função do personagem, além de ser, talvez, o foco principal da história ou a lição que ele vai ensinar para nós? Uma das funções do personagem é prender o leitor no texto. Como isso acontece? Isso acontece a partir do momento onde o leitor se identifica com o personagem. Mais uma vez, independente do se o personagem for humano ou não, ou uma nave espacial, ou um bule de chá. Não importa. Essa identificação precisa acontecer, porque senão você perde o seu leitor. Então não adianta você criar um personagem muito fora da caixinha e esperar que esse personagem faça sucesso. Porque se ele for muito, muito fora da caixa e ficar difícil dele ser verossímil, e calma aí que hoje a gente entra no que é verossímil, você perde o seu leitor porque o seu leitor em nenhum momento vai se identificar. O que é se identificar de fato? É você escrever um personagem que as pessoas vão ler aquele personagem e vão falar para elas mesmas: esse personagem sou eu. Eu super faria o que esse personagem está fazendo. Meu Deus, esse personagem falou isso e eu pensei nisso agora e ele falou isso no texto. Isso é se identificar. É você se reconhecer nesse personagem criado. Isso significa que você vai escrever um personagem para cada pessoa no mundo? Não. Isso é complexo, mas é fácil de explicar e é dificílimo de aplicar, mas calma que a gente chega lá. Volta nessa função de se identificar com os personagens, você precisa lembrar que o seu personagem, dentro do mundo que você está escrevendo, independente se o seu livro, o seu texto, está no nosso mundo, ou no mundo fictício, ou no mundo inventado por você, ou por outra pessoa, que você está colocando o seu personagem naquele mundo, independente disso, as pessoas que transitam nesse mundo, provavelmente, uma grande chance esmagadora, foram inspiradas em pessoas reais. E aí eu já começo esse vídeo, em 10 minutos já de vídeo, com os dois pés no peito do povo de novo, para quebrar paradigma, para quebrar esse caralho de coisa de internet que gosta. Você sempre vai escrever personagens a partir de você. Todos os seus personagens têm um pedaço seu. Mesmo que você escreva esse personagem baseado em uma outra pessoa, ou em algum outro personagem, no caso de uma fanfic, que você vai pegar um personagem que já existe, que já está pronto, e vai continuar ele numa história. Não importa. Você pegou um personagem, você escreveu ele tem pedaços seus nele. Não adianta falar que não tem. Você pode mentir para você mesmo, para você mesma, para você mesmo, de que não tem e que esse personagem é 100% não você, que ele é você. Porque ele não ser 100% você significa que ele é você.
só que o oposto. Eu tô falando isso tão enfaticamente, assim, com tanta, com tanta raiva até, porque esse assunto me dá raiva. Porque a internet ama, o Twitter ama falar que personagens originais não se parecem com o autor. Que para um livro ser bom, de fato, para ele ganhar prêmio e os caralho, os personagens desse livro não podem se parecer com ninguém. Isso é uma falácia muito grande. O que é falácia? É uma bobeira. É uma mentira que a pessoa vende até virar verdade. Esse estudo, esse pedaço de estudo da narratologia ou da contação de história existe desde a Grécia Antiga, lá com Aristóteles. Meu anjo, minha anja, minha ange. Não é de hoje que nós estuda isso. Não é hoje, não é de hoje, não é de 1970 para cá, não é de 1920 para cá. É desde o século V antes de Cristo que isso é estudado. Então, não adianta você chegar na internet e falar, bater no peito e falar que o seu personagem é 100% original, porque ele não é. Ele tem pedaços seus. Ele tem pedaços de pessoas que você conhece, admira ou odeia. Os seus personagens são pedaços de você em alguma escala, em alguma instância. Entender isso e aceitar isso é o primeiro passo para escrever personagens realmente bons e realmente identificáveis pelas pessoas. Como é que a gente escreve um personagem? Como é que a gente concebe? Como é que nós pare um personagem? No círculo literário, nós fala muito isso. Aí eu pari um personagem novo hoje. Mas a partir desse vídeo, eu espero que fique mais fácil para você criar um personagem a partir de conceitos básicos. E a gente volta para aquela coisa da abstração, tá? Então, nesse vídeo, eu não vou falar sobre personagens. Ah, o personagem X. Ah, a Rainha de Gelo do Nárnia. Não para explicar como constrói personagens, sim para dar exemplos de personagens desses conceitos. Então vamos começar com 4 funções narrativas de um personagem. Ele pode ser protagonista, antagonista, secundário ou terciário. O que é protagonista? A história, geralmente, é rodada ao redor desse personagem. E no começo do vídeo eu citei o Curtiço, do Aloysio de Azevedo. O Curtiço é o único personagem onde a história do livro se passa ao redor dele. Ah, mas é claro, porque o livro chama o Curtiço. E o cenário principal do livro é dentro do Curtiço, como ele é construído, como ele é formado e como são as pessoas que moram dentro dele. Sim, mas no caso do protagonista, especificamente o protagonista, ele precisa ter evolução. Isso nós vamos entender melhor quando começar a jornada do herói, porque geralmente o protagonista é o herói da história. E por herói, vamos já quebrar um outro negócio aqui, uma impressão estranha, porque semanticamente falando, o que é semanticamente falando? Se a gente pegar o significado cru da palavra herói, a gente vai atribuir herói a uma pessoa heróica, que faz coisas heróicas. O herói, num livro, ele é só um nome pro protagonista. E hoje a gente vai entender por que o nome disso é herói. Tá? Esqueçam essa função heróica de um personagem herói. É estranho, mas vamos voltar para os conceitos lá de abstrair coisas. Então, com o protagonista sendo o principal da história, a gente tem o antagonista, que é o nêmesis, geralmente, né? Nêmesis do protagonista. O que é um nêmesis? É o inimigo. O antagonista é o inimigo do protagonista. E isso se dá de várias formas ao longo da história que a gente vem escrevendo livro, uma ruma de livro aí no mundo. Esses dois papéis principais, que é o protagonista e o antagonista, vêm sendo descritos de maneiras diferentes. Às vezes o herói, na verdade, é o antagonista do antagonista, e aí, né, enfim. Mas isso é jeitos criativos de colocar essas funções nos personagens. E aí a gente tem os secundários e os terciários, que geralmente não sofrem evolução,
Ah, desculpa, eu esqueci de falar. O antagonista pode sofrer evolução também. O personagem pode evoluir ao longo do texto. Ele deixa de ser antagonista e passa a ser o mentor do protagonista. Ou ele deixa de ser antagonista para a gente conhecer quem é o antagonista de verdade, que é quem está por trás dele. Enfim, tem jeitos de escrever esse antagonista, esse protagonista, que aí, se eu for falar de exemplos, de pontuar, tipos de jeitos diferentes de fazer isso, e esse vídeo vai ficar com 58 horas. Depois a gente tem os secundários e os terciários. Esses dois grupos de personagens dificilmente sofrem evolução. Como o que diferencia os secundários dos terciários são nomes. Os personagens secundários geralmente têm nome, mas não têm importância na história. Eles existem porque o mundo é cheio de gente, então essas pessoas precisam existir. E os terciários sequer nome têm. Eles são lidados nos textos geralmente como generalizações. Ah, o povo se revoltou com as decisões do ditador. O povo são personagens terciários, é um grupo de personagens. E uma vez entendido essas quatro funções, isso é função narrativa, tá? Não é tipo de personagem, isso é função narrativa. O herói do meu texto, ele é protagonista, antagonista, secundário ou terciário? Terciário ele talvez não seja. Ele pode ser o secundário, no sentido de que ele tem nome, ele não tem relevância, mas ele tem nome e ele não tem evolução. Só que ao longo do texto ele deixa de ser secundário e passa a protagonista. Entendeu? Você mexe na função do seu personagem. Um personagem muito interessante nesse ponto é o Sam do Senhor dos Anéis. Ele é um personagem secundário, porque o principal, na verdade, porque assim, o personagem principal do Senhor dos Anéis é o Um Anel. É que ele não sofre evolução, mas a história roda em torno do anel, de destruir o anel do Sauron lá em Mordor. Quem sofre evolução de fato é o Frodo, que é o portador do anel. E aí o anel se torna o Elixir, mas aí na jornada do herói a gente entende que é essa porra de Elixir. O Sam, o Merry e o Pippin são os três amigos do Frodo. Então eles saem na jornada, eles iniciam a jornada deles juntos, só que o livro passa muito mais tempo explicando o Frodo, o que ele está pensando, o que ele sente, suas dúvidas, os medos, porque hobbits nunca saem do condado e eles vão sair do condado. Então, como é que é esse medo histórico de se mexer, de se movimentar na Terra-média, enfim, várias questões. Só que num pedaço da história das duas torres, principalmente quando o Frodo está muito controlado pelo Anel e sendo manipulado pelo Sméagol, é o Sam que se torna o protagonista daquela parte da história. O que explica para nós que se você quer que o seu herói tenha camadas, e calma aí que eu já vou falar sobre camadas, mexe nele nessas funções narrativas do texto. Já fica uma dica aí. Tira o seu herói do pedestal dele, que é o centro da história, e coloca ele um degrau abaixo do pedestal. Não precisa ser muito longe, não precisa esquecer dele. Mas coloca ele um degrau abaixo. O George Martin faz isso muito bem porque ele fica trocando os protagonistas das histórias dele o tempo inteiro. E aí nós cai num outro campo de como construir um personagem que é camadas. Camadas é uma coisa muito importante e é um assunto muito delicado, porque se você não entende esse conceito, seus personagens ficam bobos. E é bobo de um jeito bobinho. Personagem ruim. Dentro do estudo de personagem, a gente tem, saindo da função narrativa, e sim de começando a construir de fato a unidade do personagem, o como esse personagem vai ser único, começando, tá? Começando. A gente tem personagens rasos e personagens redondos. Personagem raso é aquele personagem que
ele é muito bem definido quando ele é apresentado para o público, e até o final do texto, do livro, ou da série, ou do filme, ele não muda. Ele até sofre uma mudançazinha, mas ele volta para o que ele era antes, o que significa, o que deixa a gente perguntando se é que ele mudou mesmo ou não, porque ele voltou para o que ele era no começo. Esses geralmente são personagens rasos. A primeira polêmica que eu vou meter aqui agora na cara do C é falar que geralmente light novel, os livros de light novel, histórias em light novel, que é um gênero textual recente, criado pela internet, geralmente do protagonista aos terciários, os personagens são rasos. Eles não evoluem. Ah, mas eu leio tal escritora, escritore, que todo personagem evolui. Tá bom, Ange. Este escritor que vocês lê tem a evolução dos personagens. Mas generalizando a coisa, personagens de light novel são sempre rasos. Porque como os livros são pequenos, como as histórias são curtinhas, com começo, meio e fim, mas ainda assim são curtas, você não tem tempo de texto para evoluir de fato o personagem. Porque você precisa de tempo para explicar essa evolução do personagem. Senão fica uma explicação rasa. Porque são personagens rasos. Isso não é certo, nem errado, nem bom, nem mal. Isso é. Isso apenas é. E essa é uma das características do light novel. Se você escreve light novel, lembra que no light novel o seu personagem não precisa sofrer grandes alterações de comportamento ou de conceitos de visão de mundo. Já os personagens redondos é o contrário. O personagem redondo apresenta camada. O personagem redondo vai evoluir numa curva grande ao longo do texto. Ele pode até voltar em algum momento para o que ele era antes, mas ele já não vai voltar ao que ele era antes como a mesma pessoa. Ele não vai fazer exatamente as mesmas coisas. Geralmente, personagens redondos levam a gente à reflexão, a perguntar coisas. Principalmente se nós se identifica com esse personagem e esse personagem faz uma merda pra frente na história, que nós fica assim, tipo, eu faria isso. Nossa, mas até agora tudo que esse personagem fez eu faria. Isso aqui, eu faria. Isso é reflexão. É o personagem falando com você de um jeito a te perguntar, você também faria isso? Mas aí você me pergunta, tio Braz, como é que eu vou aplicar isso tudo com o que você falou lá atrás, de que a pessoa que está lendo, o leitor, a leitora, leitore, precisa se identificar com o personagem para continuar lendo o meu texto? Tem um estudo, tem um. Ai, como eu queria que fosse só um estudo para isso. Vamos pensar num conceito que é um estudo chamado conceito de verossimilhança. E aí chegou finalmente a hora de eu falar sobre verossimilhança. O que é verossimilhança? Esse conceito de verossimilhança está dentro do texto do Aristóteles que eu falei lá no século V a.C., Grécia Antiga. Aristóteles escrevendo o que Platão ensinava nas aulas de filosofia, dos caralho que ele ensinava, num texto chamado Da Poética. Dentro desse texto, vocês vão procurar um subtexto, um capítulo chamado Mimese. Esse é um estudo de Aristóteles sobre como copiar o mundo real numa história contada. Como é que você conta uma história para a pessoa enxergar o mundo real de fato? Isso é verossimilhança, isso é mimetizar a realidade. Mimetizar é imitar a realidade. Isso é verossimilhança. E eu vou entrar de cabeça nesse assunto de mimese, de Aristóteles, do caralho, lá no vídeo de enredo, que é pra frente aí. Personagens que são verossimilhantes, que tem uma verossimilhança alta, são mais fáceis de identificar, dos leitores se identificar. Tio Braz, você está me falando que eu preciso conhecer, pelo menos minimamente, os 8 bilhões de pessoas do planeta para conseguir escrever um caralho de um personagem para a grande massa se identificar? Não, pequeno Padawan.
Porque pessoas já fizeram isso. E esse estudo de como o ser humano se comporta também é muito antigo e também vem sendo alimentado ao longo dos séculos e dos milênios. Eu vou citar um aqui, porque tem muitos. Tem a teoria do protótipo da Angela Bosch, tem o conceito de verossimilhança do. Esqueci o nome do cara lá, do círculo do estruturalismo russo. Que por falar em estruturalismo russo, do Círculo de Praga, desculpa, do Círculo de Praga, tem esse do verossimilhança, do estruturalismo russo tem Bakhtin, Mikhail Bakhtin, com o conceito de dialógica. Então, tem um caralho de coisa pra gente estudar sobre como conseguir entender como as pessoas se comportam e funcionam, portanto, como eu vou construir uma personagem. E aí você me fala, caralho, tio Braz, eu preciso mesmo ler esse monte de coisa pra aprender a escrever uma porra de um personagem? Sim. Sim. Se você quer um personagem marcante, que vai tocar as pessoas, que vai fazê-las refletirem, para enriquecer o seu texto e transformar o seu texto num texto não amador, num texto profissional, você precisa estudar esse caralho de coisa. Lembra que eu falei que escrever não é um dom? Essa é a parte ruim de entender que escrever não é um dom. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa de um monte de coisa. Mas em vez daqui de eu falar sobre esse rolê da teoria do protótipo ou dos negócios, eu separei aqui 2 estudos para a gente falar juntos. Mas vai ficar para o próximo vídeo, porque definitivamente esse aqui já extrapolou todos os limites do YouTube de vídeo complicado, caralho. Lembrando que eu sou escritor independente, eu tenho um steampunk e um cyberpunk publicados. No comentário fixado do YouTube, aqui embaixo, tem um link para você comprar os meus livros e acompanhar um canal de RPG que eu tenho com mais 3 amigos, nós somos em 4, chamado Taverna Queer. E a gente joga RPG, atualmente estamos jogando Pathfinder 2. Eu tô narrando essa campanha. E segue a gente lá, deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com quem você fritou a mente e quer que a pessoa frita a mente também, conhecendo esse negócio de personagem. E é isso, a gente se vê na próxima. Então é isso, tchau.